André, parecendo inspirado, retruca com carinho fraternal: minha querida irmãzinha, eu não acredito em nada do que disse. Eu a conheço e sei que não faria vilezas contra ninguém. Você é um encanto e as encantadoras são como as fadas, só fazem bondades. Benta intimamente sentia que estava sendo trocada por outra, esquecendo que André era seu irmão, mas aquele sentimento era mais forte que qualquer razão. Controlou-se e, como por intuição, mudou o rumo da conversa sugerindo: André, para maior união das famílias, o que você acha de João formar uma família com Abadia? Eu acho ótimo, claro que os dois aqui vão decidir. Abadia é diferente de Vani, assim como João é diferente de André. O que eu poderia dizer deve ser dito por João. O que dizes disso, meu irmãozinho? Pode ter te agradado a sugestão de Benta ou não? João, não sentindo e nem se importando se a sugestão de Benta com relação à Abadia poderia interessá-lo, emendou distraído e provocador: é bem interessante a colocação da irmã. Abadia é atraente, vou me aproximar mais dela, conhecê-la em detalhes. Isto será muito, mas muito interessante. Para corolário, que tal você, irmãzinha, conhecer o seu futuro marido, o Luiz? Ficaria tudo em família, todos felizes e mais ricos. Disse a frase final gargalhando. Demonstrando que estava em sintonia com algo não presente fisicamente, Benta automaticamente respondeu: por que não? Ele é bonito, bem posto, agradável. Falava olhando para André, como querendo provocá-lo, e continuou: nós dois poderemos combinar um passeio com Abadia e Luiz. O que achas disso, João? É o que faremos. Também convidaremos para este Ivani, não é, André? André não estava gostando dos rumos que a conversa estava tomando, sentia um ar pesado e incômodo, uma turbulência muito desagradável, mas para não desagradar os irmãos, conclui a conversação respondendo: tudo bem. Podem fazer os convites. Existem agrupamentos que vibram em harmonia e outros não. Os dois montes ali se encontravam formando um grande V, na junção recorte por onde surgia um riacho de águas claras, escorrendo suavemente pelas pedras e terminando no lago da pequena planície ali encravada. Arbustos, flores, gramíneas. A beleza venerável da natureza estava muito bem representada, pena que os seres humanos não observem nem liguem para isso. O ambiente de harmonia natural não era acompanhado pelos presentes àquele passeio. André e Ivani se desdobravam para que a harmonia se fizesse presente no passeio. Embora com os irmãos, não se sentiam bem, estavam como que perturbados. Havia algo nos irmãos que não entendiam, mas sentiam, era como se entre eles houvesse uma barreira, separando águas límpidas e calmas de um lado e turvas e turbulentas do outro. Ivani, percebendo que André também sentia desarmonia, o interroga: é possível que estejamos querendo toda a felicidade só para nós? Que estejamos julgando nossos irmãos com severidade, para afastá-los do nosso convívio? Para que eles não possam perturbar nosso maravilhoso sonho? André olhou, com o olhar dos apaixonados, pegou com delicadeza as suas mãos e as acariciou, tentou elucidar: não, minha querida. A felicidade só é completa quando todos os que amamos também são felizes. Que nos adianta sermos felizes se nossos amados não são? É claro que a felicidade é um estado difícil de descrever no coletivo, no individual é mais fácil. Veja a felicidade de um faminto frente a um prato de sopa. O abastado satisfeito rirá dessa felicidade, assim como o rico irá rir da felicidade do roto pela nova roupa usada que ganhou. Como bem vê minha suave Ivani, a felicidade é fácil de ser conseguida no individual e muito difícil no coletivo. Problemas de egoísmos, orgulhos e ambições de ordem individual, cegam os humanos na hora da análise coletiva. Ainda somos uma coletividade individualista. Ivani, passando delicadamente a mão no rosto de André, fala: você está ouvindo muito a esses filósofos? Eu ouvi alguma coisa deles, mas não havia entendido no sentido que você coloca. Achei de muita razão os argumentos e concordo com a conclusão. Ele a olhou, com um olhar de pura ternura. Como era fácil amá-la. Tomou seu rosto entre as mãos, depositou docemente um beijo em seus lábios e declarou: amo-a, minha querida Ivani, desde o momento em que a vi. Sinto que a amo de um tempo indeterminado, perdido no passado remoto, escondido nos recônditos da alma imortal, mas presente nos sentimentos atuais. É isso, minha amada, amo-a como sempre amei e amarei. Ivani, extasiada,
Absorvia toda aquela terna declaração. Realmente havia nela, também, um sentimento idêntico. A comunhão deles não era regida por paixão, mas por uma ternura que só os puros no amor podem sentir. João, visivelmente em desconforto pela visão de André com Ivani, invejando-o, colocava para a abadia: sua irmã está perdida de paixão pelo meu irmão. É perigoso nos deixarmos levar pela paixão, ela nos cega. Coisas simples deixam de ser vistas, nos deixamos enganar. Abadia, interessada em André e sentindo em João o seu estado invejoso, emendou: eu vejo seu irmão como um homem necessitando de uma mulher mais expansiva, de melhor desenvoltura, que o leve ao sucesso na vida política, social e financeira. João, com o rosto fechado, sem falar que se referia ao de André por ele, inconsequente diz: André tem um grande amor oculto, que lhe será difícil abandonar. Abadia bebeu a mensagem aberta e, sem saber a verdade oculta, vislumbrou uma brecha por onde poderia minar o amor de Ivani e conquistar o de André. Podemos acreditar que o mundo seja maravilhoso, indiferente ou cruel. No nosso livre-arbítrio imaginamos o mundo de pleno acordo com o nosso conhecimento e moral. Mas ao retornarmos ao nosso mundo verdadeiro, o espiritual, nos defrontaremos com os nossos enganos e ilusões, e aí funciona apenas a verdade divina. Luiz colocou a toalha na sombra do arvoredo e Benta depositou os quitutes sobre a mesma, cuidando de cobri-los para afastar os insetos. Eles ficaram um longo tempo sem nada dizer, pareciam desconhecidos, ausentes do local. Por seu estilo mais intrépido, Benta rompe o silêncio: será que sua irmã dará uma esposa dedicada? Qual delas? Respondeu Luiz perguntando. Ivani. Acho que será como todas as mulheres, antes do casamento são uma coisa, depois são diferentes. Foi a declaração de um desinteressado Luiz. Benta não gostou da resposta, mas no seu ciúme viu uma pequena brecha para continuar. Como assim, antes uma e depois outra? Ora minha cara, não me diga que você não vê as mulheres sendo ternas, suaves e outras coisas antes de casar e, depois do casamento, colocam à mostra as unhas e garras, fazendo da vida do marido um inferno. É claro que estou esquecendo que você é mulher, me desculpe. Benta nem se importou pela colocação dele, agora via nas respostas, por conveniência, um aviso de Luiz com a respeito a Ivani e concluiu para si mesma: então Ivani está iludindo André. Essa megera não pode casar com meu amado irmão. Não deixarei que ela arruine a vida dele. Como irradiar erros. O entardecer estava cálido e convidava para uma estada maior na ampla varanda. A tênue brisa mal afastava a incômoda sensação de abafado, provocado pela intensa umidade do ar. As nuvens desenhavam um céu de ouro, irradiando 1000 tons dourados no firmamento. Ali estavam Benta e João, que assobiava distraidamente uma canção alegre. Benta rompe a tranquilidade e o inquire: eu aqui me abanando e você nem parece que sente o calor. João, parando de assobiar, pensa e responde: o calor também é vida. Vejo os pássaros como voam alegres, volteando sem parar, como agradecendo pelo dia de magnífico calor. Na atual situação eu nem percebo essas coisas, existem outras mais importantes e que podem alterar vidas. Retrucou Benta, tentando chamar a atenção dele para o assunto que lhe interessava. João, apesar de não ligar muito para as coisas sérias, sentiu que a irmã tinha algo que desejaria lhe dizer. O que a irmãzinha tem no coração para me dizer? Pode me falar sem receio ou rodeios, pois sou um poço de silêncio e cofre de segredos. Benta se alegrou, seu estado de maledicência fora atendido pela abertura que João propiciara. Estou muito preocupada com André, não tenho certeza que ele esteja fazendo a escolha certa e me questiono se devo, ou não, avisá-lo de certas coisas muito importantes para a vida futura dele. De quais coisas a irmãzinha quer avisá-lo? Espero que não sejam cismas de mulheres. Não são cismas, são coisas importantes e que podem decidir a felicidade de André. João, me ajude a decidir o que fazer. Precisamos cuidar do futuro dele, não podemos omitir nada que possa atrapalhar a sua felicidade. Muito bem, irmã, me conte as coisas importantes que você sabe, assim poderemos garantir a felicidade plena de André. João falou, ainda pensando em cismas banais femininas. Benta conta para João as colocações de Luiz, mas deturpando-as, como se fossem a respeito de Ivani. João ouvia tudo calado,
estava analisando bem os fatos. Terminado o relato, pergunta: você tem certeza que Luiz não prefere Abadia a Ivani? É possível que ele goste mais de Abadia, ou queira garantia de futuro melhor para ela. Como assim? Inquiriu Benta, demonstrando que não havia entendido a lógica do pensamento de João. Veja bem, minha irmãzinha, se Luiz, por qualquer razão, gostar mais de Abadia, será natural que ele prefira ela no lugar de Ivani. Afinal de contas, o nosso irmão é um belo partido e garantia de bom futuro para ela. Não creio que exista essa preferência por parte de Luiz. Estávamos só falando de Ivani. Em momento algum foi citado o nome de Abadia. O fato de não citar o nome podia indicar que ele a protege. Essa seria uma boa razão para não citar seu nome. Benta, não conformada, retruca mais ainda. Ora, João, Luiz revelando essas facetas de Ivani estaria afastando de André as duas. Portanto, não vejo como ele esteja protegendo Abadia. Pense bem, cara irmã. Caso André tenha um atrito com Ivani, é claro que irá se afastar, e é isso que você está colocando. Mas e se, no momento certo, Abadia se aproximar de André, o consolando pela infeliz descoberta e pelo desgosto causado pela irmã, será que ele também a vai desprezar? Ou não? Viu que coisa incrível você descobriu? O que você acha que podemos fazer? Devemos ir falar com André ou nos calamos? Afirmou Benta com preocupação. Respondeu João, com uma desconhecida firmeza: eu não tenho a menor dúvida, não me meto nos problemas dos outros, eles são adultos, que se entendam. Se você quer ir dizer a André, vá, mas vá sozinha, eu não irei de modo algum. Pensei que um irmão fosse o esteio nas horas difíceis, vejo que me enganei, terei que arcar sozinha com essa responsabilidade. Chantageou Benta e melindrada entrou para seus aposentos. Luiz pescava tranquilamente no lago. Pensar em nada era o que estava fazendo naquele momento. Foi perturbado por uma sarcástica Abadia. Meu irmão fica passando o tempo em futilidades, enquanto o mundo apresenta tantas coisas importantes. Pescar não é uma atividade fútil, minha cara irmã. A arte de pescar, e digo arte, é uma luta pela sobrevivência. O mais esperto sempre vence. Uma luta entre um peixe irracional e um humano racional você chama de arte. Coitado de meu amado irmão. Como você vai ver, minha irmãzinha, houve uma errônea interpretação de sua parte. Eu não estou lutando contra o peixinho, estou lutando com outro humano, aquele que melhor pescar tem mais chances de sobrevivência. É a luta da vida, os que sabem pescar sobem e os que não sabem pescar descem. Entendeu agora, maninha? Eu acho que é apenas um jogo de palavras de sua parte. Ainda estou certa que é apenas uma luta entre um racional e um irracional. O que você está me dizendo agora é que o mais esperto deve vencer. Pois é exatamente isso que eu estou te dizendo, minha irmãzinha. A sobrevivência é a vida, e o que isso tem a ver com a vida? A vida é uma luta feroz onde todos tentam serem os mais espertos. Os que vencem certamente são os mais espertos. Não é isso, maninha? Você coloca a vitória apenas como resultado da esperteza, mas e os imbecis que estão no poder? Como colocar nisto a sua premissa? Os imbecis são pelos nossos critérios, mas pelo simples fato de estarem no poder já demonstraram que são mais espertos. Quem mandou os outros acreditarem neles? Eles foram muito espertos e conseguiram iludir, ou seja, venceram. Não é isso, maninha? Como você misturou a coisa? Não sei mais a diferença de sabedoria e esperteza. Explique, querido irmão. A raposa ser o chefe do galinheiro é esperteza. Sabedoria é descobrir as manhas dessa raposa e evitá-las. Você misturou o uso das armas que possuímos com o emprego da esperteza, ou elas são a mesma coisa? Cara irmã, as armas são conhecimentos. A sabedoria nos diz que esses conhecimentos servem para muitos, porém a esperteza é usá-los só para proveito próprio. Tudo bem, irmão. Mas como saber das armas dos outros? Use o conhecimento, irmã. As armas de homens são diferentes das de mulheres. Os homens casam para ter prole, as mulheres para posição. Essa é a primeira diferença. Não acredito no que ouço. Você generalizou comportamentos. Existem diferenças gritantes entre o que você disse e o que se vê nos homens e mulheres. O seu conceito desmorona, caro maninha. Não, não e não. Você aqui não está vendo corretamente. O que você acha diferente são a esperteza e o acomodamento. Veja as mulheres do nosso nível social que casam, passado o período da conquista,
Em vez de prosseguir para conseguir uma posição de igualdade com o marido, se contentam, isto é, se acomodam numa posição de rainha da casa, num confortável nada faz diário, na monotonia da irresponsabilidade. Ela acha que a responsabilidade é do marido e ele que se arrume. Estou arrepiada de ódio e repugnância pelo seu conceito a respeito das mulheres, meu estúpido irmão. Só porque eu desnudei as mulheres? Seja como você quiser, minha queridinha irmã. Irmãozinho, será que esse conceito também serve para a irmãzinha Ivone? Mas é claro que sim, só que ela já se comporta como acomodada. Você ainda tem ilusões, quer usar todas as suas armas, mas não sabe, ainda, usá-las, lança iscas para todos os lados sem qualquer ordenamento. Cara maninha, use o seu conhecimento, seja para sabedoria ou para ser esperta. Abadia calou-se, mil pensamentos cruzaram em seu cérebro. Ela lucubrava formas de aproveitar as colocações do irmão, até que disse: se você diz que a Ivani já está com esperteza definida e eu ainda não, em sua opinião qual das duas é melhor esposa para André? Luiz percebeu, quando duas pescadoras querem o mesmo peixe, o peixe vai para a isca que lhe agrada. Você está indo por um caminho que eu não iria, irmã. Não sei o que você está pensando da minha pergunta, apenas perguntei por perguntar. A raposa quer tomar conta do galinheiro e quais armas ela usará? Será que a dona do galinheiro é sábia? Ela irá descobrir? Maninha, preste atenção ao que pensa fazer. Abadia, já se afastando, respondeu: até mais, caro irmão, espero que consiga a sua prolífera eleita. Conversa de casais. Júlio e Carla estavam sozinhos, os filhos haviam saído. Júlio observava: as nossas crianças já estão querendo ter vida própria, eles quase não param em casa. João tem companhias que não gosto, ele parece ter raiva da vida. Benta circula em festas em vez de aprender com você as prendas domésticas. André está enfeitiçado por Ivani, aquela boneca mimada. Nossos filhos cresceram, Júlio. Eles estão procurando, cada um, o seu caminho. Nós trilhamos o nosso, eles trilharão o deles. João é nosso filho mais problemático, sempre revoltado. Está em conflito constante consigo mesmo. Nada está bom, nada está certo. Acho que você deveria conversar mais com ele, afinal de contas você é homem como ele e será mais fácil o diálogo. Benta, se ainda não notou, tem personalidade igual à sua. Como posso ensinar a ela aquilo que não consegui ensinar para você, não as prendas, mas a ficar mais em casa? Quanto a André, só posso dizer que o amor é lindo. Acho Ivani uma ótima moça, é prendada, sensível, amável e doce. O que André pode querer mais? O que André pode querer mais? Carla, a mulher pode ser o sucesso ou o fracasso do homem. André tem um grande futuro, é de família importante, estudado, bem relacionado. Eu já o tenho apresentado nas festas aos homens mais importantes da Grécia, portanto afirmo que o sucesso na vida de André está garantido e será mais brilhante ainda se ele tiver ao seu lado uma mulher firme, ousada e dinâmica. Uma mulher desse tipo é Abadia, ela é cópia de Lúcia. Carla viu nos olhos de Júlio um brilho, era igual àquele do primeiro encontro com Lúcia e Paulo. Agora conseguiu lembrar onde vira outra vez aquele olhar, fora em Petras. Quando ele a viu, era um olhar de volúpia, os olhos dele brilhavam de desejo. Seus pensamentos agora já estavam alinhados. Júlio desejava Lúcia. Estranhou sua própria reação sem ciúme, como se aquilo nada lhe representasse. Olhou para Júlio e colocou: existem tipos diferentes de pessoas, Júlio, assim como de gostos. Alguns procuram o efêmeros, outros o duradouro, uns a agitação, outros o sossego, uns a guerra, outros a paz. André certamente tem seus gostos. Ele é inteligente o bastante para escolher a companheira que achar ideal. Acho que não devíamos intervir com os relacionamentos normais de nossos filhos. Carla querida, você não consegue entender a urbe. Sem Petras o companheirismo era normal, aqui o que vale é o poder, a riqueza, o mando. Veja o que temos e compare com o que tínhamos. É tudo produto do poder, do mando, gerando riqueza. Um círculo de grandiosidade. Nele você é tudo, fora é ninguém. Abadia é perfeita para a companheira de André, é o complemento para o sucesso dele. Ivani é o oposto, o levará para longe desse círculo, com ela ele será um ninguém. Júlio Guerreiro,
Eu me identifico com Ivani, pois acho que ela é parecida comigo e eu não nos levei a sermos ninguém. Os tempos são outros, minha doce Carla. Havia terminado uma guerra, a Grécia ainda estava se unindo, reconstruindo, não havia se completado o círculo. Hoje está tudo pronto, as vagas desses círculos são disputadas nos salões, não mais nas guerras. O vitorioso é aquele que melhor esgrima as armas de palavras, influências, momentos e ações. Tudo deve ser feito pelo casal. Por essas razões é que César Abadi é melhor que Ivani. Conforme Júlio falava, Carlo analisava. Os valores eram puramente de ordem material, ânsia de poder, glória, riqueza. Não reconhecia Júlio naquele palavreado, o conhecia como um guerreiro audaz e violento nas batalhas de guerra, mas não esperava que tudo isso estivesse sendo transposto para o cotidiano sem guerra. Lembrou-se do Júlio da lua de mel, um Júlio terno, romântico e encantador. Realmente a vida esconde, ou revela o caráter íntimo da pessoa. Paulo levantou os olhos do rolo de papiro e perguntou para Lúcia. Algo está perturbando Lúcia. Lúcia parou de dedilhar a cadeira, virou o rosto para Paulo e, como se responder fosse um ato desagradável, falou com indolência, você. E voltou a dedilhar. Paulo vacilou entre responder e calar, mas decidiu inquirir, Lúcia, sua resposta foi tão genérica que me faz acreditar no seguinte, eu devo desaparecer. Porém, se for isso, acho melhor você desaparecer da sala, pois eu vou continuar a ler. O intelectual bondoso se revela. Onde anda a minha querida Lúcia, a minha doce Lúcia, a minha meiga Lúcia? Será que todos morreram? Eu não existo mais? Avise-me desse fato desumano, senhor intelectual. Paulo meditou, realmente devia ter me calado, não continuar a falar com quem não quer falar, ou apenas quer descarregar o fel interno. Sentiu pena de Lúcia, do seu estado emotivo. Entendeu que parte daquilo era culpa sua, pois havia abandonado o contato físico íntimo. Os desejos íntimos dela já não lhe diziam respeito, ela tinha execrado o sexo em favor de suas beltes, da sua vaidade. Reconhecendo sua parte de culpa, via que Lúcia não entendia a parte dela, o culpava por tudo. Sentia pena dela, muita pena. Interrompendo os pensamentos de Paulo, Lúcia vociferou, você arruinou a minha vida. É um desgraçado, insensível, frio, calculista, egoísta e miserável. Tomara que morra logo. Paulo lembrou-se de quando descobriu que a entrega de Lúcia fora uma artimanha, não havia ficado furioso, ele também gostara e acreditara que fora o conquistador. Mas agora, vendo o estado dela, lamentou tudo. Viu que, a decisão de afastar-se dos contatos físicos íntimos com ela era correta. Nela prevaleciam apenas os próprios desejos, não respeitava os dos outros. Enrolou o papiro, colocou na bancada e se retirou para a varanda. Iria dormir ali fora, na relva macia, na paz da natureza. Frente a frente. A festa na casa de Paulo, apenas um encontro, se arrastava pela madrugada, os convivas aos poucos iam se retirando. Num canto do grande terraço estavam os filhos de Júlio e de Paulo. Conversavam animadamente, alguns já demonstrando os efeitos etílicos. O ambiente estava ficando muito apropriado para conversas irresponsáveis. Dos assuntos banais a conversação derivou para outros que atendiam a determinados estados emotivos e influências externas perturbadoras. A primeira manifestação nesse sentido partiu de Benta, amigos e irmãos, como a festividade está próxima do encerramento, gostaria que brindássemos a nós mesmos. Eu proponho vivas ao meu irmão André, pelo seu dinamismo e arrojo, que ele consiga realizar todos os seus grandes sonhos e, também, ao irmão João para que ele tenha sonhos. Viva! 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 E todos bebericam alegremente. Abadia, mais afetada pela bebida, levanta da cadeira e faz sua propositura. Todos saibam que auguro a Luís o dobro dos sonhos de João. Que Benta encontre um homem que a faça feliz todos os dias. Que Vani acorde para as responsabilidades da vida a dois. Que André consiga atender aos verdadeiros reclamos do coração e necessidades da vida marital e que eu amanhã consiga explicar tudo isso para vocês. Viva! Um alarido de vivas foi acompanhado de risos ebriosos. André, que não havia ingerido bebida alcoólica, olhou para Ivani, também sóbria, como se um acordo de sinais houvesse entre eles,
Levantou-se e sentenciou: irmãos e amigos, apesar dos efeitos das bebidas que alguns já apresentam, eu creio que ainda estamos lúcidos o suficiente para entendermos que já é hora de nos recolhermos para nossos lares e repousarmos. As vaias provinham de Luís e João, eram os que estavam mais afetados pelas bebidas. Rapidamente Ivani tomou a palavra e com um tom de advertência disse: tenho certeza que não estamos mais em estado de julgar nossa lucidez, portanto devemos nos recolher o mais rápido possível. Luís respondeu olhando firme para Ivani: a maninha parece que está com medo. A conversa agora que está começando a ficar boa, estamos no ponto em que os nossos bloqueios começam a desaparecer, caem as cortinas, o espetáculo está para começar. A fuga à verdade denota uma grande covardia. Os segredos devem vir à tona, queremos a verdade. Realmente ela estava nervosa, mas era por não querer que André ficasse aborrecido com as conversas de quase ébrios. Ivani havia notado que ele não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica, porém o nervosismo, pela colocação de Luís, atraiu e permitiu a continuidade. Você está praticamente bêbado, irmão. Nesta situação é melhor pararmos por aqui, irmos descansar e qualquer outra hora continuarmos a conversa inacabada. Agora emendou João quase babando: eu não acredito que por tomarmos um pouco de bebida sejamos outras pessoas. Acho que, no máximo, ficamos um pouco mais valentes, dominamos as nossas covardias, ficamos mais próximos das verdades. Benta, intuída, aproveitou: a quais verdades você se refere, João? Quais verdades? Eu poderia dizer que estou falando de babaquices. O que vocês entenderiam? Garanto que pensariam em coisas tolas, típicas de um bêbado ou de um desequilibrado, mas, se vocês estudaram, saberiam que eu poderia estar falando de coisas sexuais. Como vocês saberão o que estou dizendo antes de eu terminar de falar? Portanto, devemos continuar a falar até falarmos tudo e, então, saberemos as verdades. O silêncio é de ouro, mas pode esconder terríveis segredos. Quais influências externas fazem os alienados virarem pseudofilósofos? Respondeu de pronto André: as verdades e segredos de tolos e bêbados inconsequentes não podem interessar aos equilibrados e sóbrios. Meu irmão já bebeu bastante nesta noite, acho melhor levá-lo para casa. Não é, irmão? E a influência externa prossegue em João, porque noto em você, André, uma tensão, como se prevendo algo desagradável na continuidade da conversa. Parece estar tentando evitar que se diga alguma coisa que o perturbe. Existe algo desse tipo, irmão? André, percebendo a atitude grotesca na análise e malícia na pergunta, respondeu docemente: não, João. Apenas acho que a conversa inconsequente pode gerar mal-entendidos desnecessários, ofender amigos, criar atritos fúteis. Eu amo meus irmãos e você é um deles, portanto devo zelar por você. E a interferência estranha se faz, mais uma vez, presente, pois Benta retrucou: realmente André ama você, João. Sempre o amou mais. Sempre o protegeu mais. Sempre o carregou mais. João sentiu como se fosse socado e reagiu violento: parece que sou um fardo difícil e pesado. Nunca pedi para me carregarem. Não sonho o sonho de ilusões de vocês. Não sou o vitorioso na vida e no amor das mulheres como André. Sempre sou o coitadinho das sobras, das migalhas. Não se preocupem. Sei cuidar muito bem de mim. Levantou-se de um impulso e saiu cambaleando escada abaixo, desaparecendo na escuridão. Refeitos da repentina reação de João, olharam para André e este, pesaroso, falou: como estão vendo, é melhor irmos dormir. Abadia, intuída pela sua inveja oportunista, percebeu que aquele era um importante momento, levantou e aproximou-se de André, colocou a mão no seu ombro pronunciando maciamente: André, se João fosse meu irmão eu o seguiria, para encontrar e abraçá-lo. Ele está necessitando da sua presença, do seu carinho. André elevou a cabeça, fitou Abadia nos olhos e disse: tem razão, Abadia, o abalo me perturbou e não pensei nisso, sou muito grato pela lembrança. Levantou, fez um meneio a todos e se dirigiu para a escuridão por onde João havia sumido. Ivani estava atônita, nunca vira André perturbado e, principalmente, daquela maneira. Olhou para os presentes e tentou justificar: acho que André estava demais preocupado com o estado de João. Luís responde: é claro que estava minha irmã.
Por acaso não estaria se alguém passasse a dizer a seu respeito coisas que ninguém sabia? Não sei se este é o caso, mas poderia ser. Não acredito no que possa estar sugerindo. Retrucou Ivani. Jocosamente com uma ponta maledicente, Luiz responde: no interesse que temos em algo, e em especial das mulheres pelos homens, é comum não queremos ver aquilo que não nos interessa. Sem pensar, responde Ivani, se fosse um sofista eu até que aceitaria, mas sei que não é, portanto, seja claro na sua colocação para que eu não entenda errado. O amor, no caso de uma mulher por um homem, faz com que se diluam os defeitos e se exaltem as qualidades. O restante das conclusões eu deixo para você resolver. Terminando de falar, Luiz levantou-se de súbito, saindo para esvair-se na escuridão. Benta levantou, despediu-se olhando para as duas. Abadia aproveitou a saída de Benta e azucrinou Ivani. Por mim ela foi embora para não ter que explicar o desespero de André. Não acha Ivani? Ivani mirou Abadia com os olhos semicerrados e fulminou. Só se fosse para você, a mim ela nada tem a explicar. Ergueu-se e foi rapidamente para o seu quarto. Tristezas e atritos. O céu salpicado de nuvens quais flocos de algodão, mostrava os primeiros raios do astro-rei vazando entre elas por feixes multicoloridos. Uma bela manhã. Deveria ser o anúncio de um magnífico dia, mas, Ivani, Luiz, Abadia, Lúcia, Paulo, gritava André a pleno pulmões, repetindo várias vezes o chamamento, até que abrem a porta. Luiz olha para André e viu que ele carregava nos braços um corpo. Aflito pergunta, o que foi André? O que ocorreu? João. É João. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua emoção explodiu. João está morto. Morto. E cai de joelhos, com o corpo de João escapando de seus braços. Ajudem! Gritou Luiz para os de dentro da casa. Luiz desce a escada e auxilia André a carregar o corpo de João. Levaram e o deitaram no sofá da sala. Pelos deuses! O que aconteceu com João? Pergunta Infante Abadia. Chegam Paulo, Lúcia e Ivani e ouvem André narrar. Saí da festa no rumo que João havia tomado. Procurei por todos os lados, gritei seu nome não sei quantas vezes e nada. Nada. Adormeci junto ao lago. Ao acordar, agora cedinho, fui lavar o rosto e lá estava ele, seu corpo estendido na água. Retirei-o, estava semi-rígido, frio e sem batidas do coração. Peguei-o e para que vim. Superado pelo cansaço e pelo emotivo estado, um choro convulso tomou conta de André. Ivani ficou erta, mas Abadia, intuitivamente impulsionada, rapidamente coloca-se ao lado de André e, abraçando-o, fala, meu caro André, conte com todos daqui para o que precisar. Os deuses decidiram pela vida de João, embora nos cause tristeza, lamento, dor e desespero, devemos honrar os deuses e preparar João para o funeral. Vamos para a cozinha, você tomará um reconfortante café, enquanto isso Luiz irá até a sua casa avisar os seus do ocorrido. Virou-se para o pai e perguntou, o senhor cuida do corpo de João? Sim, minha filha, vocês levem André para a cozinha, cuidem dele que eu trato do irmão. Todos os funerais são tristes, ninguém fica alegre na partida dos que amam, porém, algumas pessoas aproveitam esses emotivos momentos para seus interesses ou deixam de aproveitá-los pelo seu estado mental. Abadia percebeu que Ivani ficara perturbada pelo ocorrido. Ivani estava transtornada e como que bloqueada em suas atitudes e pensamentos. Não conseguia atinar qualquer ação para ajudar André e este fato ajudava muito ao interesse de Abadia, ou seja, conquistar a atenção de André. Mantendo-se constantemente ao lado de André, Abadia ajudava, consolava e aproveitava todas as oportunidades que apareciam. Atendia a sua ambição estar junto dele, de senti-lo, de acariciá-lo, enfim, de consegui-lo para si. O enterro ficou para trás. Novos dias, novas coisas. Ivani passara os dias pensando no ocorrido, em como se perturbara tanto a ponto de ficar paralisada, deixando André quase sozinho, sem o apoio que se fazia necessário. Parece que alguma coisa tinha bloqueado suas reações e não conseguia compreender seu próprio estado emotivo. Precisava ver André, mas não ia vê-lo. Paulo viu em André algo de belo que não imaginara, um ser sensível. Muito diferente do seu arrogante e superficial pai. André aos poucos foi colocando seus sentimentos e pensamentos em ordem.
O que mais o perturbava era o sentimento de derrota e falha na morte de João, pois não acreditava em fatalidade. Não via Ivani, ela não vinha visitá-lo, diziam que estava abalada pela morte de João, porém era constantemente visitado por Abadia e essas constantes visitas acabaram por fazer crescer a imagem dela. Não havia mais como uma garota vazia e, sim, como uma dedicada e eficiente amiga. Sua amiga? Será que não estava trocando de amor? Seria possível que Ivani houvera falhado naqueles momentos ou ela realmente, também, ficara muito perturbada? Resolveu visitar Ivani, vendo-a dissiparia todas as dúvidas. Para isso dirá que vai à casa de Paulo a fim de agradecer aos préstimos no funeral. A tarde estava propícia para um descanso. Ivani e Abadia estavam na varanda conversando. Ivani é quem está falando. Todos esses acontecimentos me deixaram muito abalada e confusa. Preciso me recuperar logo, pois André deve ter notado a minha ausência, assim como sinto a dele. Precisamos nos encontrar. Amanhã irei até a casa dele para vê-lo e conversarmos. No momento em que ele mais precisou de minha presença, eu falhei. Preciso lhe explicar as razões dessa minha atitude. Estou sonolenta. Deve ser o resultado dessas noites mal dormidas e das poções calmantes. Vou repousar. Se vir alguém me procurar é só me chamar. Está bem, Abadia? Abadia entendeu a quem Ivani se referia e, já tramando o futuro, respondeu: pode ir descansar, irmã. Esteja tranquila. Se alguém vir eu a chamarei. Como o vento estava se tornando forte, Abadia entrou na casa e foi verificar se tudo estava em ordem. Horas depois a empregada a chama: senhorita Abadia, o senhor André está na sala aguardando. Abadia sentiu um disparo no coração. Aquele era um decisivo momento. Iria saber o resultado de seus esforços junto a André, ver se ele mudara de sentimento. Armou-se de pensamentos interesseiros, acalmou e foi ao encontro de André, correu e abraçou bem forte sussurrando: André, que alegria vê-lo por aqui. Ela sentiu que o abraço de André não correspondia ao que esperava, mas não se abalou. Pegou em suas mãos e conduziu-o até o sofá, fazendo com que sentassem bem juntos. Olhou-o por inteiro, fitou-o nos olhos e, com uma ternura bem treinada, emenda: André, eu estava tão preocupada com você, fiquei noites e noites aflita pela sua situação e pela sua amargura. Perder um ente querido é terrível e eu temia perdê-lo. Não me leve a mal, mas é isso mesmo, eu temia perder você. André ficou estupefato. Não esperava um comportamento desse tipo por parte de Abadia. Ela estava confirmando as dúvidas dele. Ela havia feito tudo por ele por amor. Agora estava com seu cérebro fervendo. Amava Ivani e surgia Abadia. Como resolver? Seu coração e sua emoção estavam descompassados. Precisava ver Ivani para sentir as duas e decidir. Pensou e falou: Abadia, eu ainda estou perturbado pelo ocorrido. Sinto por você uma ternura que antes não existia. Não sei bem o que quer dizer essa ternura, mas sei que não é só obrigado por me ajudar. É muito mais que isso. Porém preciso falar com Ivani, para saber como ela está passando, como se sentiu e como se sente. Você me perturbou, Abadia. Eu quero falar com Ivani. Por favor, chame-a. Abadia estava eufórica. Havia cravado fundo o punhal do sentimento. André já admitia que o sentisse algo especial por ela. Pensou rápido e emendou: Ivani está muito abatida, André. O médico recomendou que ela permanecesse em repouso, que não a perturbassem. Ela está no repouso, mas se você quiser, eu a chamo. Creio que, para o bem dela, não devemos acordá-la. Tens razão, Abadia. Acho que vim em um dia impróprio. Sussurrou André. Não fique triste, André. Você ainda está sentindo os efeitos do trauma. Eu aviso que esteve aqui e, tenho certeza, logo mais poderemos todos conversar alegremente. Abadia pegou o rosto de André e, subitamente, sem lhe dar tempo de qualquer gesto, depositou um ardente beijo em seus lábios, dizendo a seguir, como se estivesse perturbada: Desculpe-me, André, não pude evitar, eu o amo perdidamente. A cabeça de André girava sem parar, nenhum pensamento correto lhe ocorreu. A única atitude que fez foi virar e sair trôpego, mal se despedindo: Até mais, Abadia, avisa Ivani. Abadia o viu sair. Seguiu com os olhos até desaparecer na estrada. Um largo sorriso brotou em seu rosto, com ufanismo seu pensamento vertia: Venci. Venci.
Sonhos torturantes visitam Ivani. Ivani caminhava por uma trilha diferente, não conhecia aquelas paisagens, elas eram lúgubres, tristes e pesadas. Ouvia um murmúrio constante, algo como choro e gritos abafados. A névoa rasteira ocultava detalhes do piso, mas poderia dizer que era parecido com um pântano. Estranho. Muito estranho. Divisou um vulto se esgueirando pelos arbustos distorcidos, vinha em sua direção, sentiu um calafrio intenso, a proximidade oculta do vulto a fazia temer. Qual a razão de temer o vulto? Não sabia quem ou o que era, mas temia, no íntimo sabia que não era algo bom. Sentiu-se abraçada pelas costas e congelou, era um abraço terrificante. Sentiu que desmaiaria, uma dor lancinante envolveu seu coração, parecia querer paralisar e destroçá-lo. Num reflexo impensado deu um pulo e conseguiu livrar-se do abraço, correu sem rumo, indo para dentro daquele charco pantanoso. Sentia que os arbustos a feriam com seus espinhos e ouvia alguém a persegui-la, com certeza era o vulto. Encontrou uma caverna e se abrigou. Ficou espreitando, ouvia silente, tentando captar qualquer ruído, qualquer movimentação. Ali ficou por um largo tempo, com frio, fome e medo. Como não amanhecia, talvez pela bruma constante, decidiu sair e encontrar a trilha para voltar. Correu, correu. Andou e mais andou. Cansada, riscada e ferida pelos espinhos, sentiu-se arfar, parou para descansar encostando-se a uma árvore e cerrou os olhos. Neste momento sentiu novamente o calafrio e ouviu um horrível grito feminino. O vulto a envolvia novamente, apertando-a contra a árvore, fazendo com que tivesse dificuldade de respirar, foi sentindo-se cada vez pior. Sem ar. Seu coração estava para estourar quando, Ivani. Sentiu-se sacudida, abriu os olhos. Era sua mãe. O que houve, filha? Você estava grunhindo desesperada. Parecia afogar-se. Estava tendo um sonho, mamãe, um terrível pesadelo. Seus nervos ainda estão abalados pela morte de João. Venha à cozinha, vou fazer um chá doce que fará você se acalmar e voltar a bem dormir. Paulo, tendo acordado e levantado, aproximou-se de Ivani e interveio. Peguei o final. Você teve um pesadelo, que tal contar-nos esse sonho mau enquanto tomamos o chá? Não sei se devo, papai, o sonho foi horrível, achei que ia morrer, pois não visualizei nenhuma escapatória daquele local em que estava no sonho. Filha, essa é uma boa razão para nos contar o sonho. Lúcia serve o chá e discorda, se ela achar melhor não contar, que não conte. Recordar o sonho pode ser ruim para seus nervos, remoer desgraças dá dor de cabeça. Cara esposa, contar será uma forma de compartilhar e de dividir. Portanto, é melhor se ela puder nos contar, sentir-se-á mais aliviada e mais protegida. Ouvindo a narrativa é possível que encontremos alguma explicação plausível e, esta, trará alívio a ela. Lúcia, com visível contrariedade, vai saindo e falando, como estou com sono. Passado o susto de ouvi-la gemendo, vou deitar novamente. Desabafe o seu sonho para o papai e vá dormir tranquila, minha filha. Papai, por qual razão mamãe não quer ouvir o relato do meu sonho? Desconheço, filha. Ela deve ter medo de pesadelos ou outras razões que eu não sei quais são. Gostaria que me contasse o sonho em todos os detalhes. Por favor. Ivani contou todo o sonho, repetiu algumas coisas a pedido de Paulo. Ao término ela perguntou, mamãe disse que deve ser pelo meu estado nervoso. O que acha, papai? Minha filha, as pitonisas dizem que o futuro pode ser previsto e falam que os sonhos são avisos do físico e da alma. De tudo que me contou apenas posso fazer uma dedução, tudo a minha e que pode não ser verdadeira. Você deve ficar alerta com todos que a cercam, principalmente os mais próximos. Parece que o aviso se refere a alguém fazendo alguma trama contra você. Que horrível, papai. Como posso desconfiar daqueles que eu mais amo e que são justamente os mais próximos a mim? Embora respeite, não posso acreditar na sua interpretação. Tente outra versão, papai. Eu disse que era toda minha e que poderia não ser verdadeira, porém é a minha interpretação. Interpretar sonho é como alguns cegos tentando descrever um animal muito grande. Cada um descreverá o animal pela parte que sentiu. Imagine um cavalo, se um tocou no rabo, outro na crina, aquele outro na perna, mais outro na orelha e assim até o último cego, cada um tocando em parte diferente do animal. Qual deles terá a interpretação correta do animal?
Assim é com o sonho, filha. Cada um sente e interpreta de maneira diferente. Foi da minha maneira de sentir que interpretei. Mas papai, como posso vigiar aos meus amigos, aqueles que amo? Espero que nunca ocorra com você, minha querida Ivani, mas o mundo nos mostra grandes traições entre amigos, parentes e familiares. A traição é quebra de confiança e, confiança, é algo que só temos nos amigos. Portanto, se lembre do óbvio, os inimigos não podem nos trair. Trair é ação exclusiva de amigos. Observe as atitudes, analise os atos e reações das pessoas. Veja se descobre por trás de coisas aparentemente inocentes, coisas podres. Sei que é terrível, mas é necessário, filha. Ivani, sentindo que seu pai poderia ter dito mais coisas, esclarecendo as razões de sua interpretação, preferiu não continuar, resolveu calar e esperar, e concluiu: vou seguir seu conselho, papai. Mas que isso vai me doer muito, vai. Que os deuses deem a você, caríssima filha, muita força e discernimento. Vou dormir sossegado, durma tranquila, amada filha. Durma em paz, amoroso pai. Os encontros. Não poderia ser melhor o dia escolhido para a nova caçada. O vento era oposto, o sol cálido, o terreno estava seco, não havia chovido há dias. Da varanda Paulo observava a partida dos caçadores, acenando para todos. Ferira a perna cavalgando no dia anterior. Estaria entre os passeadores. Os caçadores partiram com a algazarra de sempre. Júlio e Lúcia cavalgavam no pelotão da frente. Não falavam entre si, apenas se entreolhavam de quando em vez e sorriam. Adentraram na zona de caça, atentos para a chamada dos condutores de cães indicando animais acuados. O aviso veio, um tropel acelerado na direção do chamamento. Era uma raposada e esta se separou rápido, saindo várias raposas em direções diferentes. Júlio visou a maior presa e partiu no seu encalço. Alguns furiosos cães seguiam a raposa e ele mantinha a pequena distância deles, deixando que cansassem o animal. Não demorou muito e os cães cercaram a raposa num local sem saída. Ele se aproximou, apeou, armou seu arco, mirou e atirou. A raposa tremeu, deu um urro de dor e caiu fulminada. Ele foi para perto do animal, para cortar a cauda, um sinal de que o havia batido, e para conferência na pesagem. Focado no animal e, agora entusiasmado no corte, estava distraído, mas, ouvi um barulho, virou-se e várias equipes seguiam atrás de animais. Lúcia afrouxou as rédeas e, na primeira curva da picada, embrenhou-se pelo arvoredo, seguindo uma paralela ao caminho de Júlio. Seguia devagar e vigilante contra os possíveis animais e, principalmente, os olhares indiscretos não previstos. Cada vez mais longe do barulho de qualquer tropel ou latidos dos cães, apenas prestava atenção nos animais da direção de Júlio. Os latidos se concentraram em um lugar. Ela previu que acuaram a raposa. Diminuiu ainda mais o andar da montaria e, passo a passo, aproximou-se do local. Viu Júlio se preparando para cortar a cauda da raposa. Apeou e correu em sua direção. Esse troféu é meu? Disse ofegante. Júlio viu Lúcia quase sobre si, retesou-se, pois era a reação normal de guerreiro, mas imediatamente relaxou ao identificar Lúcia. Respondeu: claro que você merece este troféu, até muito mais. Pena que não me avisou. Eu caçaria todo o bando de raposas só para enfeitá-la. E estendeu o braço na direção dela, com o troféu. Lúcia curvou-se para pegar e, fingindo desequilibrar, deixou-se cair nos braços de Júlio. Perdi o equilíbrio. É muito bom que seus fortes braços puderam me segurar. De imediato, envolveu o pescoço de Júlio num abraço e colou seus lábios aos dele, numa sofreguidão sem limites, um beijo todo carnal, de entrega absoluta. Júlio recebeu o beijo naturalmente. Desde a primeira caçada sonhava com esse momento. Apertou-a contra si. Suas mãos percorreram o corpo de Lúcia, todo arfante de desejo. Deitou-a na relva e realizaram os seus mais loucos desejos. Ele estava atento a qualquer sinal de aproximação. Como nada ocorreu durante o ato apaixonado, puderam se arrumar e, só nesse instante, é que eles ouviram a corneta soar para o término da caçada. Júlio, Lúcia, com os cães e a caça batida presa na garupa, se juntaram aos grupos seguindo para casa. Carla se deleitava com a conhecida paisagem do riacho e lago, achava-as lindas,
tranquilas. Paulo se aproximou, tossiu e, espero não a perturbar Carla, vi que estava com um olhar distante, como se aqui não estivesse. E sorrindo acrescentou, existe alguma preocupação nessa cabecinha formosa? Não, Paulo, apenas estava viajando pela estrada da vida. Retornando aos pontos marcantes dessa jornada, fazendo um balanço das coisas que me trouxeram até aqui, algumas tristes, outras alegres. Agradecendo aos deuses pelas alegres e não entendendo as tristes. Carla, eu tenho certeza que, de início, acharás muitas passagens tristes, mas, se analisar com ponderação, verá que são produtos dos deuses para que exaltemos as alegres. Portanto, se umas não houvesse, as outras não existiriam. Há filósofos em Atenas que dizem da existência da reencarnação, isto é, voltamos a viver neste mundo várias vezes. Ainda estou em dúvida, porém é bastante sensato que exista essa reencarnação. Ela dá explicações e razão a muitas das dores que temos. Reencarnação. Eu ouvi alguma coisa a respeito e me pareceu difícil de aceitar. Paulo, nós estamos acostumados a relacionar os rumos de nossa vida aos desejos e vontades dos deuses. Agora esses filósofos vêm dizer de muitas vidas neste mundo. Abala os nossos mais arraigados conhecimentos. O nosso pensar luta para crer numa novidade dessa importância, pois veja, trata-se do nosso amanhã. Paulo a olhou com carinho, viu nela uma aura de bondade e ternura que jamais havia visto. Sentiu uma igualdade, uma comunhão de sentimentos e de pensamentos. Sorriu quando ela também o olhou com um olhar idêntico, uma fusão de iguais. Carla, eu sinto que você é igual a mim, somos metades iguais. Se os filósofos tiverem razão, devemos ter tido outras vidas juntos. Parece que a conheço de longo tempo, que esta identidade não é de agora. Vejo em você uma irmã de sentimentos, uma pureza de alma. De você não irradia ódio, maldades, lamentos vis. Se o amor puro do qual falam filósofos existe, certamente é o que eu sinto por você. Sem interesses mesquinhos, materiais. É só amor, doçura, encantamento, ternura, enfim, sentimentos puros. Paulo, nós temos as nossas famílias, mas é engraçado que, você falando desses sentimentos, me faz recordar que já pensei em casais trocados, não no sentido carnal, mas no sentido espiritual, pela igualdade de pensamentos e ações, atitudes e desejos. Acho que os deuses de vez em quando brincam com os nossos sentimentos. Você não acha? Veja, Carla, quando almas idênticas se encontram, se reconhecem e se entendem perfeitamente. Mas essa identidade não produz paixão, muito ao contrário, produz essa similaridade, essa igualdade, esse gostoso sentir algo peculiar nosso nos outros. Eu poderia dizer que a amo como uma mãe, e esse é um sentimento puro. Meu amado filho Paulo. Com essa afirmação endosso tudo que você disse. Ambos sorriram um gostoso e aliviante sorriso. Aventura aventurosa. Carla cuidava de arrematar as cortinas que fizera para compor a sala, aguardava a chegada de Júlio que houvera ido fazer vistorias em tropas ao norte. O barulho de cavalos chamou a sua atenção, pois pararam à porta. Logo ouviu chamarem, André. André. Carla reconheceu a voz de Abadia. André passou como um azogue pela sala e foi abrir a porta. Salve Abadia. Oi Luiz. Entrem, entrem, mamãe está na sala costurando. Carla observou a mudança em André, parecia até que era Ivani chegando, e não Abadia. Realmente André estava mudado. Abadia foi efusiva no cumprimento. Salve mamãe Carla, um lindo dia, salve. Respondeu Carla, e pensando, alguma coisa estranha está ocorrendo. Nunca fora saudada assim por Abadia. Olá senhora Carla. Cumprimentou Luiz. Bom dia jovem Luiz. Respondeu mais alegre Carla. Benta chega à sala e cumprimenta. Olá seus barulhentos. O que vieram fazer aqui tão cedo? Abadia avançou e abraçou Benta. Vamos ao povoado de Cornelius. É uma praia de pescadores, muito bonita. Passamos aqui por ser uma imposição de papai e mamãe. Só podemos ir se acompanhados. Portanto, estamos convidando André e Benta para nos acompanharem. Carla olhou para os filhos com a fisionomia séria, como que dizendo, não aceitem. Mas cortando sua mensagem visual ouviu André perguntar, e Ivani, como está? Abadia apressou-se a responder,
O Esculápio a proibiu de sair e recomendou muito descanso, pediu que não a perturbassem. Em razão disso resolvemos sair, pois os nossos pais nos pediram que não fizéssemos barulho durante esse repouso de Ivani. Poderíamos almoçar aqui em casa e, mais tarde, quando Ivani já deverá ter acordado, iremos todos visitá-la. Colocou André. Carla, feliz por ele ter essa ideia, exclama, ótima sugestão André. Luiz sentiu, não atinando bem a razão, que algo lhe empurrava para ajudar a abadia e, sem pensar, afirmou, André, essa ideia não é boa, nem nós o Esculápio quer que fiquemos muito com Ivani. Disse que isso a perturba e piora sua recuperação, ela sempre quer falar de coisas passadas, e é isso que ele quer evitar. A razão de querermos ir a Cornelius são as amizades que temos lá, amigos que faz muito tempo não vemos e, como as oportunidades são poucas, a abadia tendo grande vontade de vê-los, nós conseguimos a autorização de nossos pais, com a condição já apresentada, de sermos acompanhados. Olhou para André como que suplicando, por favor, nos acompanhe. André ficou em dúvida, olhou para a mãe e esta continuava séria, virou para Benta e seu rosto dizia, sim. Fitou a abadia e sentiu que ela clamava por um concorde. Viu ali uma oportunidade de recompensar a abadia pela dedicação dela quando ele necessitou. Pensou e respondeu, com a condição de voltarmos até o anoitecer, eu concordo. Radiante a abadia afirmou, sim. Estaremos de volta quando e como quiser. Aprontaram rapidamente as montarias. Todos prontos e montados, aguardando André que, da porta lhes diz, já volto, só vou pegar algo íntimo. E se dirigiu à sala para dizer a Carla, mãe, eu sinto mesmo que a senhora e peço para me compreender, esta é uma chance de devolver à abadia os momentos de conforto que ela me proporcionou. Precisamos clarear o nosso relacionamento, colocarei para ela minha gratidão pelo que fez por mim, e o meu sentimento de amor por Ivani. Confie em mim mamãe. Beijou-a e saiu. Apesar do caminho serrano íngreme, os animais venceram a viagem em 2 horas. O local era de uma vida bucólica pesqueira, simples e agradável. Os casebres, não muito distantes entre si, próximos da praia, muitas redes e apetrechos próprios para pescarias. A pequena enseada estava delimitada por espigões, projetados da serrania e que adentravam o mar. Eles foram recebidos com entusiasmo por Pedro e Marta, o casal que mais conheciam do local. Eram os líderes da comunidade, velhos conhecidos de Paulo. Assim que os viram chegar, Pedro saudou, minha menina abadia. E quase arrancando da cela, Marta venha ver quem chegou. Marta veio e envolveu a abadia num abraço maternal. André ficou comovido pela recepção para a abadia e Luiz. Nunca imaginara alguém gostando tanto dela, salvo seus familiares. Abadia o apresenta a Pedro, este é um namorado da casa, é filho do comandante Júlio. Pedro entendeu errado, namorado da casa, e emendou, é uma grande honra receber na minha casa, ao mesmo tempo, a filha do conselheiro Paulo e o filho do comandante Júlio. Sintam-se como se em suas casas estivessem. Marta acolheu o casal. André apresenta para Pedro e Marta, esta é minha irmã Benta. Venha filha, entre. Convidou Marta. Luiz vendo todos à vontade diz, como todos estão apresentados eu vou dar uma volta, quero esticar as pernas, a viagem foi cansativa. E olhando para Benta, quer me acompanhar? Benta, ávida de sair ao passeio, respondeu rápida. Sim, também quero andar um pouco. Depois de uma longa andada, acomodam-se num recanto de pedras. Benta quebra o silêncio, parece que a abadia conquistou André. O que você acha, Luiz? Luiz não se sentiu à vontade, até parecia que iria ter um mal-estar, olhou para Benta e sussurrou, não estou gostando da direção em que estão sendo levadas as coisas. Os sentimentos são muito importantes para brincarmos com eles como se fôssemos crianças mimadas, inconsequentes. Prevejo tragédia. Você está abatido e cansado, Luiz. Essa é a razão de acreditar negativamente na aproximação de Abadia e André. Eles serão felizes, você verá. Felicidade à custa da desgraça dos outros. Pense bem nisso, Benta, achei correto. No amor e na guerra valem todas as armas, Luiz. Uns perdem e outros ganham. Está enganada, Benta. Eu seria feliz se André tivesse escolhido naturalmente e, neste caso, você sabe que ele está sendo forçado. Mas Luiz,
Eu não vejo onde André foi forçado. Benta, era mentira tudo que foi dito na sua casa. Abadia disse em casa que iria cavalgar, não